Capítulo 8, então, Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 8. Como temos feito de praxe, vamos fazer uma recapitulação do final do capítulo 7. E como a gente viu lá no finalzinho da mensagem de Estevão, na semana passada, vimos lá no versículo 53, Estevão dizendo, olha, vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. E como nós observamos na pregação trazida por Estevão diante do Sinédrio, quando o sumo sacerdote pergunta dele, é isso mesmo? Porventura é isso? Né, que as pessoas estavam acusando ele, e aí ele começa a responder. E como nós observamos semana passada, o eixo, né, o centro da pregação de Estevão, usando o exemplo de Abraão, usando o exemplo de Moisés, se referia ao quê? À obediência. Coisa que o Sinédrio, ou seja, aqueles que cuidavam da vida espiritual do povo, eles não estavam o quê? Considerando, olha o que Estevão diz no versículo 53, eles haviam recebido da parte de Deus, né, a lei, por ministério de anjos, né? E o que eles fizeram, a forma como eles reagiram, eles não obedeceram. E ao ouvirem isso, será que eles ficaram, como nós vimos lá no capítulo 2, versículo 37, como a multidão, quando Pedro diz, olha, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí no 37, a multidão se sentiu de que forma? Com o coração apertado, compungido. Mas veja como é que reagiram o Sinédrio, versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração. Ao invés de eles se sentirem, né, assim, o que nós fizemos? Nós não estamos obedecendo à vontade de Deus revelada através da lei, né? Então nós precisamos mudar ao contrário. Eles se enfureceram. E eles se enfureceram aonde? Ó? No seu interior. No seu interior. Ao ponto de que eles estavam rilhando, né? A ideia de rangendo, assim, passando um dente no outro, na perspectiva de que de tão enfurecidos que eles estavam em relação ao quê? Em relação à palavra trazida por Estevão. A palavra da parte de quem? A palavra da parte do Senhor. No versículo 55 e 56, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus. Lá no versículo 56, 55, ele olha para os céus e ele vê a glória de quem? Ele vê a glória de Deus. E quem estava à direita de Deus? Jesus. Né? Como ele fala na sua pregação no capítulo 7, os pais daqueles que lá estavam na frente de Estevão ali, haviam matado aqueles que anunciaram o justo. E o Sinédrio fez o quê? Lá no finalzinho do versículo 52, Estevão diz, olha, vós agora tornastes traidores e assassinos. De quem? Do justo. E aonde que o justo está? Nessa visão aqui dada por Deus a Estevão, Jesus está à destra de Deus, ou seja, à direita, 56, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus, ou seja, à direita do Senhor. E mais uma vez, o que o Sinédrio fez? Versículo 57, eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos. Eles estavam dispostos a obedecer? Será que quando Deus, por meio de Estevão, revelou a eles essa mensagem, havia um coração aberto, uma disposição de poder receber a palavra e obedecer? De modo nenhum. Eles não estavam tentando agradar a Deus. Logo, não era desejo deles serem o quê? Restaurados. Quando uma pessoa ouve a palavra e ela não obedece, ela não deseja ter sobre a sua vida o quê? A restauração, a transformação que a palavra do Senhor pode trazer sobre quem? Sobre ela. Então, eles tamparam os ouvidos e unânimes foram contra quem? Foram contra Estevão. Para o quê? Para apedrejá-lo. Agora, perceba o testemunho da restauração dele.
como nós vimos lá no 59, e apedrejavam Estevão. E o que o Estevão fez? Versículo 59, ele invocava o Senhor e ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Tudo aquilo que ele pregou diante daqueles que eram da sinagoga dos libertos, todo o serviço que ele deu, né, no servir às mesas, na pregação trazida por ele em todo o capítulo 7, Estevão fez tudo isso do jeito dele? Ele fez tudo isso da cabeça dele? De modo nenhum. Ele fez em reverência, em obediência, em agradecimento a quem? Ao Senhor Jesus. E olha só, então, naquele momento de extrema dificuldade, a única certeza que Estevão tinha é que o espírito dele, que ele estaria na presença de quem? Na presença do Senhor. Por quê? Porque justamente ao ouvir e obedecer a palavra do Senhor, né, advindo a morte sobre a vida dele naquele momento, a certeza que ele tinha é que ele estava, o quê? Ele estaria na presença do Senhor. Olha o testemunho, e é essa certeza que a restauração, a prática, a obediência da palavra do Senhor traz sobre a vida daqueles que são restaurados. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. Havia no coração de Estevão a mesma coisa que havia no coração do Sinédrio: fúria. É assim, rebeldia por não querer ouvir a palavra do Senhor? Não. No coração de Estevão havia o quê? Havia justamente humildade, né? Um coração mesmo sofrendo apedrejamento, ele estava sendo misericordioso, pedindo da parte de Deus o quê? Misericórdia, para que Deus não colocasse sobre eles o quê? Este pecado. E ao fazer isso, né, provavelmente quando ele se ajoelha, é porque as pedradas já foram se agravando, foram machucando, e ele já não conseguindo mais se manter em pé, ele ajoelha, e nesse momento crucial ele pede para que Deus derrame sobre aquelas pessoas o quê? A sua misericórdia. Por quê? Ele tinha certeza para onde ele ia. Mas aquelas pessoas agindo do modo como elas estavam agindo, elas não estavam agindo como pessoas restauradas por Jesus. E o Estevão, ao colocar esse pedido na presença de Deus, é para oportunizar para que elas, enquanto ainda estiverem em vida, possam ou assim aproveitar a oportunidade, refletir sobre o que elas estão fazendo, para que elas possam ser o quê? Restauradas, ouvir e obedecer a palavra de quem? Ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Agora, no ponto, irmãos, quando Estevão, ele clamou de que jeito? Versículo 60. Ele clamou em alta voz. Todas as pessoas ouviram: Senhor, não lhes imputes este pecado. E sabe quem ouviu? Quando eu comentei para os irmãos ainda há pouco, que ele estendeu, né? Ele roga para que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas, porque olha quem está também no meio dessas pessoas: Saulo. Saulo. E aí que está o ponto. Olha o testemunho da restauração. Olha o testemunho que Estevão está deixando registrado na mente de quem? Na mente de Paulo. Talvez, tomado de fúria, ele não possa refletir. Mas naquele momento onde ele está cego, né? Que ele lá no capítulo 9, como nós vamos chegar logo, logo, quando ele tiver naquele momento 3 dias sem comer e nem beber, será que ele pensou nas palavras que Estevão disse? Por que aquele homem disse, não imputes, né? O Senhor imputes sobre ele este pecado. Tá aí? Então, provavelmente, esse testemunho de Estevão, ele ficou marcado, provavelmente não só em Saulo, mas em muitas pessoas que ali estavam. E aí um ponto que nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 8, quando é que iniciou a Sandro, perseguição? Oi, rapidinho, mano, Sandro. fale. Esse versículo aqui, ó. E Saulo consentia na sua morte. O que quer dizer consentir? A Ele ideia é que ele permitiu? concordava, ele era a Ah, favor. Lembra lá quando a gente estudou no capítulo 6 sobre a chamada Sinagoga dos Libertos? Dentre elas tinha aqueles que eram da Cilícia,
A cidade de Paulo, onde ele nasceu, era Tarso. Tarso era a capital da Cilícia, ou seja, ele era um judeu helenista, né? Nascido fora do território de Israel, ali da Judéia, Galileia, né? Então, ele nasceu em outra província, no caso, a Cilícia. Então, provavelmente, o primeiro contato de Paulo, né, provavelmente foi nesse momento aqui, onde Estevão foi levar para os seus pares, né? Ou seja, os judeus helenistas fora, nascidos em outros países, em outras nações. E aí, a partir dali, criou-se aquela conjectura de levá-lo à presença do Sinédrio com acusações falsas. Provavelmente Paulo está desde esse início. E aí, quando diz que ele consentia, é que ele concordava, ele aprovava, ele está dizendo, não, eu assino embaixo onde quer, a gente vai apedrejar. Aonde que eu assino? E aí ele consentia. Por isso que Lucas, quando ele expressa, né, o finalzinho ali no 60, que Estevão clama em alta voz para que não imputes, Senhor, não imputes, né, este pecado, não lhes imputes, né? E aí ele clama. Então, provavelmente, ao gritar, ao dar aquele último, né, grito ali, com essas palavras, provavelmente Paulo ouviu. Paulo ouviu. Mas naquele momento ele estava tomado, assim como os outros do Sinédrio ali, tomado de fúria, né? Ele estava querendo sangue. E o sangue era de quem? Era de Estevão. Tranquilo, Lica? Vamos lá, então. Quando é que iniciou a perseguição? Capítulo 8, a partir do versículo 1, lá na segunda parte diz, naquele dia. Então, a partir daí, foi o ponto de partida, né? O início do quê? O início da perseguição. E olha o que diz, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja onde? Em Jerusalém. Então, ali, já aquele equilíbrio, né? A passividade do sinédrio em ver o crescimento, em ficar assistindo ali. Já tinha exortado a primeira vez, capítulo 4, Pedro e João. Aí, lá no capítulo 5, exortou os 12, né? Gamaliel deu seu parecer, eles foram penalizados, né? Foram agredidos, foram exortados, né, a não falar mais, mas eles continuaram, e a igreja estava crescendo, o número de discípulos crescendo. Estevão é levado à presença deles, é o primeiro mártir, é morto, né, com falsas acusações, é considerado um criminoso e a pena capital foi apedrejamento. E aí, a partir daí, a perseguição ela inicia. Aonde? A partir de onde? A partir de Jerusalém. E não foi qualquer perseguição. Perceba a qualidade dada no momento da escrita por Lucas, levantou-se grande perseguição. Não foi uma perseguiçãozinha, foi algo intenso. Sobre quem? Sobre a igreja. Agora, olha um ponto que a gente observa no versículo 8, né? Com exceção dos apóstolos, o restante da irmandade aconteceu o quê? Versículo 1. Aconteceu o quê? Então, eles foram dispersos. E eles foram dispersos por onde? Versículo 1. Eles foram Região dispersos da por Judéia, Judéia, Judéia e Samaria. Judéia e Judéia e Samaria. Samaria. E é o que a gente vai observar. Então, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Mas, olha só, como a gente vai ver aqui, ó, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, aconteceu mais ou menos aqui, olhando no mapa, irmãos. Então, assim, ó, as setinhas apontando para vários lados, para o norte e para o sul, então eles saíram. O ponto era se dispersar, ou seja, se espalhar, né? Se a perseguição estava centralizada, o ponto de partida é Jerusalém, então o que, que eles estão fazendo? Eles estão espalhando, né? Eles estão se afastando de onde? Do ponto de partida da perseguição. A gente vai já entrar nesse ponto aqui, mas o que a gente pode observar é que eles saíram, mas eles não saíram sem propósito. Eles não saíram sem propósito. Porque se você perceber, lá do capítulo 2, do 42 até aqui o capítulo 8, né? Antes da perseguição, capítulo 7, versículo 60, eles estavam sendo o Uma coisa quê? ruim que deve ser uma coisa boa.
porque foi Um, necessário essa um, reflexão. um ponto que a gente pode observar aqui é que do capítulo 2, 42 até o 7,60, o que está acontecendo? Eles estavam sendo edificados. Lembra? Eles estavam sendo ensinados, eles estavam sendo fortalecidos, eles estavam se alimentando na palavra. Por quê? Porque eles estavam preparados, talvez não sabendo para quê, para que finalidade. Mas quando a perseguição vem, a gente vai ver que essa dispersação, ela não vai ser de qualquer jeito. Ela não vai ser de qualquer jeito. Eles não vão estar despreparados. Aí que está o ponto que também a gente precisa observar. Continuando aqui, versículo 2, diz assim: alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Então, olha só, vamos observar, eu vou trazer umas informações bem importantes sobre esse detalhe. Por quê? Porque algumas pessoas, né, elas piedosas, pessoas realmente que tinham apreço, que observavam, né, os ensinos do Senhor, eles foram lá e sepultaram Estevão, né? Pessoas com misericórdia. Agora, olha um ponto. Quem eram esses homens piedosos? Quem eram, né, esses homens piedosos? E nós vamos observar trabalhando a seguinte ideia. Observe aqui comigo. Lá em Deuteronômio, capítulo 21, 22, se você tiver anotando, anote aí, Deuteronômio 21, 22. Nós vamos ver lá no texto que quando uma pessoa ela não considerava a lei, né? Quando ela era passível de pena de morte, quando ela pecava e o pecado era passível de morte, essa pessoa, né, após ter sido morta, seja por apedrejamento, seja por outro tipo de pena capital, lá naquele contexto, ela era pendurada numa árvore. Olha o que diz o versículo 22, Deuteronômio 21, 22, diz assim, ó: se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, aqui a palavra madeiro, irmãos, não é cruz, madeiro aqui é uma árvore. Então, no hebraico ele vai trabalhar o sentido de árvore. Por quê? Porque as pessoas colocavam, eu vou já explicar esse ponto, mas qual é a ideia? A ideia é que a pessoa ela ia ficar lá naquela árvore, todas as pessoas, num determinado período, vamos já olhar aqui no versículo 23, no mesmo contexto, ela era dependurada como uma questão de exemplo, né? Para tentar inibir ações como essa. E um ponto que a própria é explicado lá em Deuteronômio 21, versículo 23, o cadáver, o corpo daquela pessoa não poderia permanecer aonde? No madeiro, durante a noite. Ou seja, antes do anoitecer, aquele corpo, né? O corpo daquela pessoa que foi apedrejada, aqui trabalhando o contexto de Atos, aquela pessoa que foi apedrejada, ela não poderia, teria que ser retirada da árvore e teria que ser, né, enterrada, não poderia ficar ali exposta durante toda a noite para que não amaldiçoasse a terra. E um ponto que me chama a atenção é que era uma forma de servir de exemplo para inibir práticas, né, como essa, de pecado que leva, que é passível de pena de morte. Então, para que evitasse isso, né, eu trouxe para a gente poder entender a ideia desses homens piedosos. Por quê? Estevão aqui, quando foi apedrejado, aos olhos do Sinédrio, ele foi considerado um criminoso? Sim, sim, porque ele foi levado à pena capital, que é a pena de morte. E qual foi a acusação? Aliás, as falsas acusações que ele estava blasfemando contra Deus, contra o templo, né? E aí, isso tudo, essas falsas acusações levaram ele a ser condenado à morte. Então, se caso aqueles judeus lá que o levaram à morte, poderiam colocá-lo desse critério que nós estamos vendo na lei. No entanto, homens piedosos fizeram o que com Estevão? Sepultaram. Vamos já entender quem será que foi esses homens. No texto a gente não vê,
mas um ponto que eu quero trazer já já. Vamos ver outro exemplo aqui. Lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 18, mais uma vez, se você estiver anotando, anote aí. Nós temos lá uma citação a respeito de Joaquim. Joaquim, ele era um dos filhos de Josias. Antes, né, o irmão dele, se eu não me engano, Jeoacás, ele era rei. O irmão dele foi deposto por Neco, que era o rei do Egito, e aí pegou o Eliaquim, que era o nome dele de nascimento, e colocou Eliaquim como rei sobre, né, ali o reino do sul, Judá. E aí ele muda o nome dele de Eliaquim para Joaquim. Só que, como a gente vai ver, já já, ele foi uma pessoa, um rei, que fez aquilo que era reprovável diante de quem? Diante de Deus. E olha só o que o texto de Jeremias diz, né? Assim, pois, diz o Senhor acerca de Joaquim. E o que ele diz? Filho de Josias, rei de Judá, não lamentarão dizendo, ai, meu irmão, ou ai, minha irmã, nem o lamentarão dizendo, ai, Senhor, ou ai, sua glória. Então, o ponto é sobre aqueles que não andavam de acordo com o ensino do Senhor no contexto do Velho Testamento, era para ter lamento sobre essas pessoas? Não, não era para lamentar, não era para prantear. Por quê? Porque justamente eles foram desobedientes. Agora, observa comigo lá no versículo, aqui em 2 Crônicas 36:5. Segura o versículo 19, que a gente vai já ler, mas vamos lá em 2 Crônicas. Eu já citei 2 Crônicas 36:5, né, falando sobre quem era, né, o Jeoaquim. Ou, antes de Neco nomeá-lo Jeoaquim, ele se chamava Eliaquim. Diz assim, 36:5. Tinha Jeoaquim 25 anos quando começou a reinar, e ele reinou sobre Judá durante 11 anos. Só que olha o detalhe no final do versículo 5. Fez ele o que era mal perante o Senhor, seu Deus. Você sabe sobre qual rei que veio Nabucodonosor? Quando a Babilônia ela tomou, né? Ela conquistou Judá. Sabe sobre qual rei? Era sobre o rei chamado Jeoaquim. É sobre o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor veio e conquistou quem? E conquistou Judá. Por quê? Porque ele fez o que era mal perante o Senhor. E o que Deus diz? Sobre ele não haverá lamento. Continuando lá em Jeremias 22:19, diz assim, olha só, sobre o sepultar de Jeoaquim, como se sepulta um jumento, assim o sepultarão, arrasta-lo-ão e lançarão para bem longe. E aí um ponto que a gente observa aí é justamente o quê? Que em razão da sua atitude, da sua desobediência, das suas práticas, né, que desconsideravam a palavra, a lei de Deus no contexto do Velho Testamento, de que forma seria enterrado Joaquim, um rei, né? Um filho de um rei que também se tornou rei, só que fez o que era mal na presença do Senhor. Ele seria sepultado como se fosse o quê? Como se fosse um animal. Aí um ponto que a gente observa é justamente isso. Lá no momento em que Estevão foi morto, homens piedosos sepultaram Estevão. Quem será que seriam esses homens piedosos? Que, olha só, e fizeram um grande pranto sobre ele, lamentaram a perda, lamentaram um homem tão valoroso, uma pessoa tão dedicada, um homem tão fiel.
alguém que se deixava ser usado por Deus, como nós vimos, seja no servir às mesas, seja no momento de ensinar a palavra. Deus o transmitiu, né, por meio dos apóstolos, os dons, né, para fazer, por exemplo, as curas, os sinais, não foi por um acaso, porque Deus sabia da fidelidade, né, do zelo, do cuidado que Estevão tinha em relação a quem? A irmandade, mas também o amor que ele tinha para com os seus. Tanto é que, como vimos no final do capítulo 6, Estevão, quando vai levar a palavra, ele vai levar a palavra para quem? Para os seus pares, para os judeus helenistas, na chamada sinagoga dos libertos. Então, era um homem zeloso, um homem que realmente se dedicava, que amava a igreja, que amava aqueles que ainda não conheciam a palavra e desejava que essas pessoas, assim como ele, tivessem sobre a sua vida a restauração de quem? A restauração do Senhor. E essas pessoas, né, os irmãos aqui, trazendo logo quem são os piedosos, provavelmente são quem? Os homens restaurados, ou seja, outros irmãos, os discípulos, né, que não consideravam, assim no sentido, sabiam que a misericórdia de Deus estava acima da lei, sabiam que a causa que levou Estevão a ser morto pelo sinédrio era uma farsa, né? Eram acusações falsas, e sabiam que com seu testemunho, com seu exemplo, ele era um homem usado por quem? Ele era usado por Deus na propagação da palavra que transformava quem? Pessoas. Então, provavelmente foram irmãos, né? Foram discípulos, né? Que fizeram o quê? O sepultamento, cuidaram, né? Trataram com ervas e tudo mais para levá-lo até o sepulcro. Então, irmãos cuidaram, prantearam, né? Sentiram a perda de quem? De Estevão. E enquanto isso, capítulo 8, versículo 3, enquanto isso, lá em Jerusalém, o que estava acontecendo? Lá em Atos 8, voltando para Atos 8, versículo 3, o que estava acontecendo enquanto isso? Saulo assolava a igreja. Enquanto a irmandade, né? Enquanto homens piedosos, homens que amavam a Deus, seguiam a vontade, viviam debaixo da restauração do Senhor, estavam pranteando a perda. Saulo, num estado de loucura, vou usar esse termo, porque o outro sentido para a palavra assolar pode também ser trabalhado ou traduzido por devastava. Quando a gente olha, né, nas notícias, nos jornais, sobre as queimadas no país, no Centro-Oeste, na Amazônia, né, aquele estrago tremendo das queimadas, traga isso para o contexto de vidas, dentro do reino, dentro da igreja, lá no contexto do primeiro século, a ideia de devastação. Então, a igreja, por Saulo, estava sendo devastada, assolada, né? Ele estava indo para colocar um fim aonde? Na vida daqueles que professavam o senhorio e a restauração de Jesus nas suas vidas. Então, ele não estava brincando, ele estava perseguindo e perseguindo de uma maneira intensa. Versículo 3, olha só, observa comigo. Saulo assolava a igreja entrando, né? E aqui um ponto que no original trabalha bem, ele entrando pelas casas. Mas uma tradução também bem interessante seria entrando de casa em casa. Entrando de casa em casa. E ao encontrar alguém, né, suspeito, né, de estar no caminho, de estar seguindo a Jesus, o que ele fazia? Ele arrastava homens e mulheres e fazia o quê? Os lançava na prisão, os encarcerava, prendia, cerceava a sua liberdade, baseado justamente na
né? Como nós vimos lá no versículo 1, como você perguntou, Lica, a ideia de consentir na morte, né? Ele consentiu na execução, agora ele está agindo como, né, aquele que está levando, que está conduzindo homens e mulheres aonde? Ao cárcere, para que sejam julgados e a partir daí também recebam a pena. Agora, olha um ponto, irmãos. Ao ouvirmos essas palavras, são duras, né? Podemos até estar entristecidos ou sentindo o que aqueles irmãos estavam sentindo, tendo a sua liberdade, né, cerceada. Mas olha só, a reação dos restaurados no Senhor Jesus. Aqueles que se dispersaram, aqueles que saíram, a partir do versículo 4, né? Aqueles que saíram, o que eles fizeram? Observe comigo o versículo 4, capítulo 8, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Paulo conseguiu parar a igreja do Senhor? Não. Paulo conseguiu parar a ação do poder de Deus através da igreja do Senhor no primeiro século, naquele início ali do capítulo 8? Não. A morte de Estevão, ou as falsas acusações, né? A sede de sangue da parte do Sinédrio em acabar com os seguidores de Jesus, parou a igreja? Não, não parou. Olha o que diz versículo 4: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Agora a gente começa a entender, porque desde lá do capítulo 2, versículo 42, até aqui no capítulo 7, os irmãos estavam sendo edificados. Lembra? Por que os apóstolos, no capítulo 6, disseram, olha, nós não podemos Tudo. abandonar, né, o ministério da palavra e da oração. Por quê? Porque eles estavam ensinando, eles estavam preparando, né? Porque no momento que houve a necessidade, no momento que eles saem, eles vão ter conteúdo para falar? Sim. Eles vão saber quem é Jesus? Sim. Eles vão saber trabalhar dentro do contexto da lei e ver que a lei, né, ela apontava para quem? Para Jesus. Deu para entender? Então, tudo aquilo que eles foram edificados, tudo aquilo que eles foram alimentados por meio dos ensinos dos apóstolos, agora eles vão utilizar. E aí, trazendo para o meu contexto e para o seu, por que é tão importante eu e você estarmos, né, dispostos em valorizar a comunhão, em valorizar os momentos de ensino, em valorizarmos, né, a escola bíblica doutrinária, estarmos atentos à pregação, aos estudos online. Para quê? Para que eu e você sejamos alimentados, edificados, fortalecidos, para que no momento, né, que haja necessidade, eu e você possamos levar a palavra, para que eu e você possamos ajudar as pessoas, para que eu e você, por meio da palavra, possamos mostrar, abrir a escritura, ler com alguém, para que ela entenda que nem tudo aquilo que se ensina no contexto religioso denominacional não é de acordo com a palavra. Muita coisa, mas muita coisa mesmo, parte da cabeça de quem? Da liderança. E o que eles costumam fazer? Eles não costumam falar a respeito de Jesus. Eles não costumam seguir o exemplo de Jesus. Eles costumam seguir aquilo que eles acham. E aí que está o ponto. A igreja, no primeiro século, eles não agiam conforme o que eles achavam. Eles agiam de acordo com o ensino do Senhor, que ensinou a quem? Ensinou aos apóstolos. Da mesma maneira, eu e você precisamos aproveitar momentos como esse para sermos fortalecidos, para anotarmos, para revisarmos, para olharmos depois, né? Graças a Deus, temos a tecnologia hoje aí disponível para sermos edificados, para ver e rever estudos, né? Para que possamos cada vez mais estar fortalecidos. Para quê? Para levar a palavra de quem? Para levar a palavra do Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Felipe, descendo a cidade de Samaria, fazia o quê? Anunciava a
Jesus. Filipe anunciava o que, que ele achava? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. No meu entendimento, é desse jeito, de modo nenhum. O que que Filipe fazia? Ele ensinava, ele anunciava a Cristo. Quem é que faz a diferença na nossa vida? É Jesus. Quem é que faz a diferença na nossa vida? É a prática da palavra, do ensino de Jesus. Jesus. Qual time que a gente torce, não importa. Qual é a fruta que a gente mais gosta, não importa. O que a gente acha disso ou daquilo, da política X ou Y, o que importa é que eu e você possamos estar ouvindo e obedecendo a quem? A Jesus. A Jesus. Porque, como a gente vê o exemplo de Filipe, ele está anunciando a quem? A Jesus. Né? Então, esse é o ponto. Continuando nessa anunciação, veja comigo a pregação da palavra restauradora, feita por Filipe, versículos 6 e 7. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Aí alguém pode pegar aqui, desconsiderar o contexto e pegar só o versículo 6 e dizer, ó, tá vendo, irmão, irmã, tá vendo, Lica, tá vendo, João? Olha aqui comigo, as pessoas atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Olha aí, Filipe está falando as coisas da cabeça dele. Será? O que, que disse o versículo 5? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. Então, quando Filipe dizia, ou falava, ou ensinava, ele não dizia, olha, pessoal, eu acho isso, eu acho aquilo, não. Ele falava a respeito de quem? A respeito de Jesus. Então, as pessoas, ao atenderem unânimes, ouvindo e vendo os sinais, é por causa do quê? Por causa daquilo que Filipe falava a respeito de quem? A respeito de Jesus. Eles viam, eles estavam observando o quê? A ação de Deus através de quem? Através de Filipe. Porque Filipe pregava a respeito de quem? A respeito de Jesus. E perceba, versículo 7, a ação de Deus através de Filipe, por meio dos sinais. Que sinais eram esses que ele operava? Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram o quê? Foram curados. Lembra lá quando nós estudamos sobre a imposição de mão? Em que momento, né? Estevão, e aí como eu comentei lá quando trabalhamos no capítulo 6 sobre Estevão, foi em que momento que eles receberam esses dons? No momento que eles receberam a imposição da parte de quem? Da parte dos apóstolos. Ou seja, Deus concedeu a Estevão e a Filipe. Não sabemos se os outros 5 também tiveram da mesma maneira, não temos o registro bíblico, mas com certeza, através do registro bíblico, nós temos a certeza de Filipe e Estevão, que receberam da parte de Deus, a partir da imposição da mão de quem? Dos apóstolos. E podemos ver a ação de Deus, né, por meio desses 2 homens aqui. Até o capítulo 6, logo no início, na primeira metade, os dons milagrosos eram exercidos da parte de quem? Da parte dos apóstolos, para confirmar a palavra. Final do capítulo 6, vemos a ação de Deus através de quem? De Estevão. Capítulo 8, iniciando, nós vemos a ação de Deus através de quem? Por meio de sinais? Através de Filipe. E aí, para a gente finalizar, versículo 8. Quando a palavra é pregada, quando a palavra restaura, perceba bem, e houve grande alegria naquela cidade. Quando a palavra de Deus preenche a vida das pessoas, sai o quê? Sai o pecado, sai aquilo que é imundo, sai a sujeira, vem a presença de Deus, e ao que dava lugar à tristeza, ao medo, à dúvida, à incerteza, vai dar espaço ao quê? À alegria. E olha só, um dos resultados da restauração trazida por Jesus, a satisfação, né, de estar seguindo, não do seu jeito, mas de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade do Senhor. Diga, irmão Sérgio.
o seu áudio. Depois, João Verdun. Mas lá no 6,5 dá o nome de todos aqueles que foram os apóstolos impuseram as mãos. Não, Né? sim. Eu só rapidinho, eu vou lhe deixar continuar. Eu só disse que a gente só tem registro dos dois, Estevão e Filipe. Né? Não dá para a gente afirmar que os outros também tiveram. Pode até ser que eles agiram do mesmo modo, mas a gente não tem isso registrado por meio de Lucas. Ele Mas enfatiza Filipe e no Estevão. caso, eu acho que no caso que tu quer dizer é de curas, né? Isso, Tá, justamente, aí a sim, ação, a aí é ação só dos Estevão, sinais. Isso, isso, porque o isso. Espírito Santo dava o dom, passava o dom para eles, mas até aqui quem aparece é só Estevão, o Estevão fazendo, Isso, depois dos apóstolos, é o Estevão que faz primeiro o isso, milagre, depois Felipe. E os outros receberam outros, acho que outros dons, né? É isso aí. isso, Tá, isso. obrigado. Muito, eu que agradeço, irmão Sérgio, só para ficar claro, né? Estevão recebe, por meio da vontade de Deus, na imposição de mão dos apóstolos, assim como Filipe, aquilo que nós vemos, os dons milagrosos, né? Só um minutinho. Os dons milagrosos. E aí, Estevão não passa mais, né? Ele recebe, ele não tem poder para passar, mas ele recebeu da parte de quem? Dos apóstolos, só para ficar claro. Obrigado, irmão. Diga, João Verdun, depois o PC. Amado irmão, a gente observa, né, que a providência de Deus, né, em cima daquela perseguição, a expressão de todos ali, e isso ali nos alcançou hoje, né, a coragem daqueles homens, mas eles tinham a carta na manga, vamos dizer assim, do Espírito, né, Santo de Deus, onde realizavam os milagres que foram adquirindo pessoas que viram, né, eles mesmos, né, a gente hoje nós pela fé a gente vem através desses irmãos agora em Cristo, né, quando Jesus nos mandou nós ir pela fé pregar o evangelho, hoje nós temos o privilégio de ter sido separado do mundo, sabe? Aquele barzinho que eu bebia minha cervejinha lá e tocava violão, eu passava ali na frente quando eu comecei com a Bíblia na mão ali nos domingos, as pessoas, eu sabia que tinha pessoas que queriam sair dali e não conseguiram, sabe? Eu consegui. Então, essa separação que Deus nos deu, separou um povo na terra, e hoje, pela fé, a gente dá testemunho, fomos ressuscitados, nós arrumamos uma luta agora do meu espírito contra a carne, para que eu pense como Cristo pensou, haja como Cristo agiu, e a mente de Cristo cada vez mais renovada a nós, como tu falasse hoje, é interessante de cada um, sabe, ter esse interesse de continuar dando testemunha de que a fé das pessoas ela não leva para lugar nenhum, sabe? Que é uma fé, a maioria dos homens estão tendo fé naquilo que foi criado já, né? As pessoas estão se perdendo, né, no caminho, estão sendo tristes, estão sendo decepcionados. Eu já vi várias pessoas que tiveram a vida toda empregando a sua fé, as suas forças, sabe, numa coisa, e houve aquela decepção grande, desistiram, e nós estamos do lado dessas pessoas, sabe? E nós não temos nada para dar, nada para dar para eles, para mostrar para eles como eles tiveram, mas nós temos as nossas vidas, nós não somos daqui, então a nossa atitude de separação, de ressuscitação do nosso espírito, da nossa alma, da salvação, daquilo que eu fazia, eu não faço mais, eles estão vendo que eu parei com tudo aquilo, sabe? O meu linguajar. Então, isso é maravilhoso, e nós hoje, a Igreja de Deus, sabe, invadindo esse mundo no meio de 8 milhões de pessoas, e a nossa luta para que isso chegue sabe, até onde Deus decidir, sabe, mandar Jesus, que a gente continue nessa luta de ser um bom testemunha, né, pregando essa salvação através daquilo que nós temos, e aquilo que nós temos tem que ser renovado a cada dia, né, amado? Obrigado, irmão João. E é isso mesmo, é essa transformação, né? Como a gente já estudou e vamos ver mais, né? Hoje nós não temos os dons milagrosos, mas nós temos a palavra, temos a escritura, a revelação completa da vontade de Deus. E muitas pessoas estão sendo guiadas, né? Para um Jesus da prosperidade, o Jesus da cura, dos sinais, do mistério, disso e daquilo,
mas não esquecem qual é o objetivo principal da vinda de Jesus a esta terra. Lembra lá quando o anjo falou para José, lá em Mateus, no capítulo 1, né? Ali 21, 22, que ele veio para o quê? Para trazer remissão aos pecados do seu povo. E aí que está o ponto. Jesus ele veio para libertar o homem do pecado. E é o que a gente está vendo aqui no livro de Atos? A igreja, aqueles que estão ouvindo a palavra, lá no capítulo 2, 38, quando Pedro anuncia, né? Arrependei-vos, né? Para que cada um de vós seja batizado para recebimento do quê? Recebimento do perdão de pecados. Então, olha só, está se cumprindo na vida da igreja, mas na vida daqueles que querem ouvir, naqueles que realmente estão buscando a Jesus, não do jeito dos homens, mas de acordo com a revelação da palavra, para que possamos ter sobre as nossas vidas o cumprimento da promessa de restauração do Senhor. Como o irmão Mauro, esse final de semana passado, teve aqui em Manaus, era para Teófilo olhar, para que Teófilo pudesse entender, né, que aqueles que seguem, aqueles que obedecem à palavra de Jesus, o objetivo deles é outro, não é derrubar Roma, não é, né, desarmonizar Roma, mas o objetivo deles é viver uma vida íntegra e obediente, baseada nas promessas e no ensino de quem? Do Senhor Jesus. Né, no ensino da vontade do Senhor. Obrigado, irmão João. Paulo, você levantou a mão, gostaria de falar, Paulo? PC? Paulo César? Já foi falado bastante coisa, Amado, sobre o que eu ia comentar, né? Você mesmo falou aí, o objetivo de Jesus indo para cá, João 3,16, né? Isso. E é interessante, nesse estudo que nós estamos fazendo, no domingo, a gente está vendo lá o motivo pelo qual Deus manteve, né, o povo unido na escravidão, né? Para ficar numerosos. Hoje a gente vê aqui ele disseminando, né, para a passagem ser lançada, né? E você passou aí os sinais de Filipe, né, lá em Marcos, né, 16, no versículo 17, Jesus falou, né, os sinais acompanharão aqueles que creem, né, em meu nome, né, expulsarão demônios, falarão novas línguas, né? E foi o que aconteceu com os apóstolos e eles passando isso, né? Eles têm, porque Jesus estava falando com eles, né, com os apóstolos, né, nesse momento. E ele passando esse poder, né, que hoje é a palavra, né, restauradora, né, para nós, né? Então é interessante observar todos esses pontos que você está colocando aí. Amém. Só gratidão, só pelo estudo que tem sido muito enriquecido aí. É interessante a gente ver o motivo pelo qual partiu essa perseguição, né? A palavra ser espalhada. Né? Isso. Aquilo que Jesus falou, né? Ir de pregar, né? Então a palavra foi através desse momento aqui em Atos 8 aqui que Saulo seguindo, né? A igreja, a palavra começou a realmente ser transmitida, né? Para nossa reflexão, imagina um irmão nesse contexto que os apóstolos estavam lá ensinando, edificando, falando, e aí a pessoa, não, hoje eu não vou, eles estão lá todo dia. Hipoteticamente, só para a gente imaginar aqui. Aí veio a perseguição. Se ele não aproveitou a oportunidade de ser edificado, como é que ele ia falar? Como é que ele ia fazer a diferença? E aí, trazendo para os nossos dias, eu e você, por isso que eu falei no início, de nós aproveitarmos. Tanto é que eu vou trabalhar na conclusão, de a gente tem que aproveitar, independente das situações, precisamos aproveitar para quê? Para nos edificar, para levar. A restauração, então, ela continua em nossos dias. Os restaurados, vendo lá pelos homens piedosos que sepultaram Estevão, que prantearam por ele, né? Os restaurados agem com misericórdia para com aqueles que são fiéis. Nós precisamos incentivar os nossos irmãos, quando ensinam, quando pregam, quando estão começando. Hoje você pode dizer, poxa, o irmão Sandro, né, prepara os estudos, né, se dedica, né? O senhor sabe disso. Mas eu fui muito incentivado quando eu comecei. Andava com homens experientes para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse ter coragem, né? Para poder ensinar. Não foi fácil. E aí eu olho para trás hoje, né? E vejo aquilo que Deus tem trabalhado, aquilo que Deus tem feito, eu me sinto na obrigação, no dever
né, de poder também ajudar os meus irmãos, de oportunizar para que todos, ao sermos fortalecidos, possamos levar a palavra que faz a diferença na vida de quem? Na vida de pessoas. Então, precisamos agir com misericórdia, né? E a misericórdia e gratidão, elas fazem parte do viver restaurado. Precisamos ter a disposição em ajudar. Precisamos precisamos ser gratos. Se somos ajudados, precisamos ser gratos àqueles, reconhecer aqueles que fazem, que fizeram e fazem a diferença nas nossas vidas. Por quê? Porque, como foi bem colocado pelo senhor, irmão João Verdun, esse nosso testemunho, as nossas práticas, elas precisam para justamente mobilizar, para ajudar, né? Para que as pessoas realmente possam ver Deus agindo, e que, se um dia aquela pessoa estava naquela condição e hoje ela está numa condição diferente, é porque ela deu ouvidos e obedece a quem? A Jesus. Então, precisamos ser gratos a Deus pelo esforço, pelo amor que os nossos irmãos têm a nós, em fazer o esforço, em serem testemunhas restauradas pelo Senhor Jesus. E isso não é fácil. Né? Já te passo a palavra, Paulo. Aí, para a gente fechar aqui, quando as situações tornam-se adversas, visando interromper, e perceba bem as duas palavrinhas, visando interromper a comunhão, o avanço da comunhão e o avanço da pregação, o que a gente precisa fazer? Nos entregar às adversidades, às dificuldades? Não, precisamos continuar avançando, buscando ainda mais a comunhão, fazendo ainda mais a anunciação, a propagação, a pregação da palavra restauradora de Jesus. Se os irmãos que te anunciaram, que me anunciaram a palavra, eles tivessem sido deixados levar pelas adversidades e dificuldades, onde eu estaria? Aonde você estaria? E nós estamos aqui porque eles não cederam às dificuldades. Eles valorizaram a comunhão e eles continuaram pregando. E olha o que acontece, eu e você estamos aqui. E nós precisamos agir do mesmo modo para com aqueles que ainda não conhecem a palavra. E precisamos agir do mesmo modo, incentivando, animando, exortando, ajudando, apoiando a quem? A irmandade, para que juntos... Lembra? A vida da igreja não é individual. O trabalho da igreja é em conjunto. É para que todos nós, juntos, alcancemos o cumprimento da promessa de quem? Do Senhor em nossas vidas. Pode falar, PC, aí depois do PC eu passo a palavra para o irmão João Verdun para nos conduzir em oração. Diga, PC. O que eu ia falar é que é interessante, né? Você comentou, a gente não deve discutir time que torce, política, mas também não discutindo, mas também tentando mostrar a verdade no mundo religioso, com a palavra na mão, é o caminho correto a se seguir, né? Que é Jesus e a forma com que ele ensinou os seus apóstolos e foi passado para nós. Por isso ele orou ali, né? Em João 17, né? Por nós, né? Que a gente pudesse ser um naquilo que ele passou para os apóstolos, assim como ele é um no Pai, né? Então, isso é importante, né? E aproveitar onde a gente está, o momento que a gente está, não importa onde, mas mostrar, né? E mostrar ali. Hoje a gente tem a revelação já aqui, restauradora na mão, né? Que é a Sagrada Escritura. Então, a partir disso aí, a gente tem que estar sempre mostrando, né, Alessandro? Muito Amém, bom. Obrigado pelo estudo aí. Agradeço a Deus. Antes, irmão Verdun, rapidinho. Paulo Garopaba. Meu irmão, não atrapalhando aqui, mas assim, ó, o irmão Verdun vai fazer a oração. Eu gostaria que ele incluísse aí na oração. Nós temos uma irmã aí, a irmã Daniele, nova no grupo, nossa irmã em Cristo, e ela mora aqui, uma cidade vizinha de Garopaba. E eu gostaria muito de pedir essa oração, que seja mais um lugar para a gente se encontrar e falar da palavra de Deus, uma cidade vizinha, perto aqui de Garopaba, a 1 hora de distância, e incluir nas nossas orações. O nome dela aí está no grupo, Daniele. Daniele, obrigado, mano. Verdun, rapidamente aqui, eu Fala, também PC. eu vou pedir oração pelo meu sogro, o Lázaro, que está internado, né? Ele teve um infarto ontem
E olha que interessante, Alessandro, eu até comentei contigo, eu encontrei no mercado uma pessoa muito maravilhosa, que eu gosto muito, que é o Vanderlei, ele está na sala aí hoje, né? Amém. Seja bem-vindo, Vanderlei. O Vanderlei, ele está aí, eu queria que os irmãos orassem por ele também. Seja bem-vindo, meu querido. Como é o nome do Vanderlei. sogro? Meu sogro é Como é o nome Lázaro. dele? Lázaro. Lázaro. Isso. Lázaro. Ele vai E fazer o um Vanderlei catequismo é o com ele amigo amanhã. é o amigo do Paulo. Tá. Tá aqui na sala Irmão do que vai Vanderlei, tá? orar, queria pedir oração pela nossa viagem hoje, eu e o Aníbal. A gente vai para Bahia. Como é o nome da irmã que está pedindo aí? A irmã Jovina e o irmão Aníbal. Eles vão viajar, vão visitar a filha lá em Salvador, na Bahia, não é isso, irmã Jovina? Isso. É. Ok. Então vamos orar então, Marcos. Amém. Eterno, santo, poderoso, Deus amado, muito obrigado, Deus, por estarmos reunidos mais uma vez aqui nessa sala, Pai, para ouvir essa maravilhosa mensagem e ensinamento desse irmão que o Senhor nos deu, para que possamos compreender e ver mais de perto na nossa mente, Pai, a Tua obra, o Teu plano, de entender, Pai, e te dar graças por esse sofrimento desses homens lá no passado, Pai. Que graças à coragem daquilo que eles viram e ouviram, hoje nós estamos aqui, Pai, pela fé. Obrigado pela sua atração que o Senhor nos teve a cada um de nós para o teu filho. E sabemos que o Senhor continua atraindo pessoas, procurando. E nós estamos aqui, Pai, para que essas pessoas nos encontrem bem, nos encontrem preparados. Homens como o nosso irmão Alessandro, que está buscando esse conhecimento cada vez mais para debulhar em nossa mente, para que essas pessoas, quando chegarem a nós possamos ter aquilo que temos, cada um de nós, Pai, pelo nível de fé de cada um, possamos conquistar e essa semente, Pai, possa estar nesse coração fértil e seja mais um de nós, Pai, que tantos pedimos trabalhadores para essa seara que é tão grande, Pai, nesse mundo de guerras, de sofrimento, de morte, de medo. Nós estamos aqui sem nada disso em nós, Pai, porque sabemos quem somos e para onde vamos, Pai. Continue nos abençoando, nos dando essa alegria. E nossos irmãos pedem orações aqui, Pai, para um irmão que pede para nossa irmã Daniela, que é vizinho dela, que está feliz por ela estar pertinho dele, para que ele possa estar lá assim que puder, para assim fazer o que fizemos hoje, Pai, trocar ideias e conhecimentos sobre o teu plano, sobre a tua palavra. O nosso irmão PC pede pelo seu sogro Lázaro e o amigo Vanderlei, que está presente na sala. Nosso irmão Jovina pede pela viagem ela e o seu esposo, a sua filha. Nos dê essa alegria, Pai, de ver esses irmãos continuar felizes e realizados. Assim como nós todos os dias no amanhecer te pedimos o nosso ir e voltar a realizar a cada dia, cada luta, cada momento de alegria ou de tristeza que o Senhor nos dá, permite nas nossas vidas que possamos sempre estar confiante, Pai, em Ti, porque sabemos que todas as coisas cooperarão e para aqueles que te amam, Pai, para que a tua igreja continue para o futuro, tendo grandes homens e grandes irmãos valorosos, para que o teu plano continue através de nós, como testemunha neste mundo de trevas, Pai. Sabemos que não somos daqui, por isso a grande amor na tua palavra, a grande perseverança, que ninguém retroceda, Pai, mas que a gente lute para ver a tua obra concluída com o teu Filho amado. Te pedimos no nome santo de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. 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 Boa noite. Bem-vindo, Já vou Vanderlei. sair porque eu ainda Boa vou. noite, dona Jovina. Boa Boa noite, viagem com o seu Boa viagem, Aníbal. Jovina. Obrigado aí. Boa viagem, a gente se vê. Pastor Sejão. Para sempre, Vanderlei. Estaremos sempre à tua espera. Até lá, Alessandro. Boa noite. Vindo a Manaus sem sentir o calor de Manaus, Vanderlei. Tchau, Vanderlei. Dorme com Deus. Boa noite, Ju. Obrigado, Alessandro. Tchau, João. Deus abençoe. A Luísa, boa noite. Sarinha. Tchau, irmão. Boa noite. Tchau. Obrigado, viu, Sam? Você, Vanderlei, seja bem-vindo. Seu chá.